Queridos irmãos, vamos ouvir as leituras do Pentecostes. A primeira leitura tradicional, que todos os anos é repetida, e podemos acrescentar há séculos que esta leitura todos os anos é repetida neste dia, a profecia de Joel. As páginas estão indicadas, a profecia do livro de Joel, do Antigo Testamento, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Segunda leitura, a leitura da descrição dos acontecimentos do Pentecostes, Atos capítulo 2, versículos 1 a 21. Onde lemos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes a pensar, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, aleluia, aleluia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Queridos irmãos em Cristo, o relato do Pentecostes é impressionante. Este relato, todos os anos, por mais vezes que o leiamos, o ouçamos, o relato do Pentecostes, do que aconteceu naquele domingo de Pentecostes, 8 dias depois desses domingos que nós temos vindo a cumprir, de repente chega o Pentecostes. E de repente estavam reunidos
no mesmo lugar, não sabemos aonde, estavam reunidos no mesmo lugar. Porventura, os discípulos, quem poderia estar mais, não temos toda a informação, mas a verdade é que, de repente, estando reunidos, houve um vento. Isto é muito interessante porque ouviu-se um vento. E o vento, como sabem, o vento foi a palavra que Jesus usou quando conversou com Nicodemos durante a noite, não é? Ele disse que, enfim, todo aquele que é do Espírito é como o vento também, que não sabe de onde vem, para onde vai. Mas não era um vento qualquer, era um vento impetuoso. O vento faz um certo barulho, não é? Quando é vento a sério, ciclone. Tivemos esses dias, um vento pesado, forte, e é um vento que não se sabe de onde vem e não se sabe para onde vai. E, portanto, foi este cenário impetuoso, de um vento impetuoso, que de repente aparece e que encheu toda a casa onde estavam sentados, onde os discípulos estavam sentados. E, de repente, sobre eles, e como nós sabemos, esta é a iconografia tradicional do Pentecostes, línguas de fogo sobre cada um deles. Línguas como de fogo pousaram uma sobre cada um deles. O vento e o fogo. E todos ficaram, de repente, cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Maravilha! Nem foi preciso tirarem nenhum curso, não se esforçaram vários anos a estudar línguas. E foi isto que de repente aconteceu. Começaram a falar em línguas. E era para uma multidão tal, porque o barulho deve ter sido de tal maneira que a multidão que andava por ali a comemorar o Pentecostes, porque havia milhares de pessoas em Jerusalém que estavam a comemorar o Pentecostes, que era uma festa que Moisés já tinha determinado e que está no livro de Levítico, não é? Portanto, onde tem as várias festas judaicas. Então, milhares de pessoas estavam justamente naquele domingo. E foi nesse domingo que o Espírito Santo se manifestou, por isso se chama Domingo de Pentecostes. E nesse domingo, o Espírito Santo, desta maneira, derramou-se, envolveu, encheu os discípulos com esta forma estrondosa, de tal maneira que ouviram, diz no versículo 6, quando depois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão a ver o que é que se passou. Explosão, barulho, não é? Ruído, tremendo tudo. Eventualmente, aquela multidão, de repente, aproximou-se dos discípulos e, de repente, também, eles saindo cá para fora, não é? Eles próprios assustados, porquanto cada um os ouvia, perplexos, não é? Aquela multidão, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não estavam a dizer assim sons disparatados. Não. Cada um ouvia-o na sua própria língua. De repente, aqueles galileus, sem formação académica, não é? Sem nunca terem ido para um instituto, estavam a falar as línguas de todo mundo. De todo mundo. O que Deus tinha feito para confundir os pecadores em Babel, baralhando-lhes as línguas, de repente no Pentecostes, Deus unia através do Espírito Santo, colocando cada um a falar as línguas para que todos entendessem. Para que todos entendessem. Podiam ter usado uma língua só, não é? Não era necessário este milagre. Falariam grego e, no geral, todos entenderiam, toda aquela gente entenderia o grego naquela altura. Mas não, Deus colocou-os a falar cada um nas línguas de cada um. E sabemos que nesse dia, o relato, enfim, o texto é mais pequeno, terminou no versículo 15, mas depois o resto continua, e nesse dia sabemos que houve, sabem quantos batizados no final do discurso de Pedro, não é? Que Pedro levantou-se ali no meio, imaginem logo Pedro, o mais impetuoso deles todos, não é? Levantou-se logo ali no meio e dizia, não, nós não estamos embriagados. Isto é uma outra questão. Não é? Todos a falar daquela maneira, não estamos embriagados. E quantos foram batizados no final desse dia? 3.000. Nem havia aqui espaço, não é, para fazer a profissão de fé. De 3.000. 3.000.
no final desse dia. No final de um discurso de Pedro, 3.000. Isto é o sonho de qualquer pastor de uma igreja. É o sonho de qualquer pastor de uma igreja ter, e de qualquer congregação, não é? Daquelas que têm sempre, às vezes, um departamento missionário, não é? Que estabelece planos de evangelização para ver se consegue, durante um mês, que alguém apareça. 3.000 batizados nesse dia. Os acontecimentos do Pentecostes ainda hoje nos colocam de tal maneira que realmente... Mas parece que há muita gente que não aprende. Porquê? Porque, reparem, tudo isto aconteceu de que maneira? Muita gente imagina que, vamos esforçar-nos, ou orar, ou reunir, fazer assim umas reuniões de oração, ou para ver se o Espírito Santo vem sobre nós. Não é? Está assim à espera, forçar, orar até que o Espírito Santo se aborreça e finalmente lá apareça. É? Mas o que aconteceu aqui não tem nada a ver com os discípulos. Eles não estavam reunidos no Conselho da Igreja, não é? Não estavam reunidos. Eles não pertenciam a nenhuma comissão, não é? Que iria estabelecer um plano de evangelismo, a ver se conseguiam converter Jerusalém. De repente, eles, perplexos, o Espírito Santo apareceu-lhes, desceu sobre eles, pô-los a falar essas línguas, e de repente o Espírito Santo moveu Pedro para que ele se levantasse e proclamasse a palavra de Deus. Nada por parte dos apóstolos foi previsto. Nenhum deles previu que naquele domingo iam, enfim, finalmente, começar então a evangelização do mundo. Nada disso. Justamente foi Deus que naquele domingo, por sua própria vontade, por sua iniciativa, totalmente fora dos discípulos, de repente pegou neles e, levantando Pedro, converteu 3.000 naquele dia. Isto não se repete. Não se repete. Não há nada na Escritura que diga que isto se vai repetir. Que vão aparecer aí, que vamos ter um dia aí uma campanha, qualquer igreja do mundo, qualquer igreja, que vai ter aí uma campanha e que de repente no final 3.000 se vão batizar. Nada disso. Isso não acontece. Não há nenhuma promessa. É uma ilusão. É uma ilusão. Nós dependemos completamente de Deus, sempre. Podemos fazer preparativos, claro. Podemos fazer esforços, com certeza. Tudo isso, não é? Estabelecer um plano, uma planificação, com objetivos, ou lá o que é isso. É possível. Mas não é por aí que Deus atua. Nem Deus atua através destas formas simples. Deus atua quando, como e bem entende. E decidiu atuar naquele domingo de Pentecostes. E o que é que aconteceu de facto naquele domingo de Pentecostes? Nunca nos esqueçamos do texto do Evangelho há bocado, não é? Que lemos, quando Jesus, despedindo-se dos discípulos, disse: vocês estão tristes, sabem que eu vou embora, mas se eu não for embora, não vem o Espírito Santo, não vem o Consolador. Então eu tenho que ir para que venha o Consolador, para que venha o Espírito Santo. Então não vale a pena ficarmos tristes, porque o Espírito Santo vai conduzir-vos, disse Jesus aos discípulos na despedida, vai conduzir-vos em toda a verdade. Em toda a verdade. Quer dizer, as doutrinas que a Igreja Cristã tem, ainda há bocado confessamos, o credo, não foi ninguém que inventou. É curioso, mas ninguém arrisca dizer, não, foi aquele indivíduo ou outro que redigiu o credo lá em casa dele, redigiu aquele texto e fez aprová-lo numa assembleia. Nada disso. De facto, foi surgindo a partir da primeira confissão de fé de Paulo, que aparece em Coríntios, o credo mais curto e inicial que aconteceu, logo nos primeiros anos após a morte de Cristo, e foi-se desenvolvendo de forma espontânea pelo Espírito Santo. Se Jesus não fosse para o céu, não teria vindo o Espírito Santo, o Consolador, para nos guiar em toda a verdade e para estabelecer a verdade da Igreja, a verdade da fé e as doutrinas que a Igreja crê. O que aconteceu ali é uma outra questão. Claro que a Igreja Cristã não nasceu naquele dia. Enfim, usa-se normalmente este exemplo, não é? Porque é interessante o aniversário, não é? É sempre curioso. Mas não foi naquele dia que a Igreja Cristã nasceu. A Igreja Cristã nasceu no paraíso, com Adão e Eva, os primeiros 2 membros recalcitrantes, não é?
como diz o Dr. Lutero, de bendita memória, os 2 primeiros entusiastas que não quiseram acreditar na palavra de Deus. Achavam que eles tinham mais pela sua cabeça, fora de Deus chegavam lá, não é? E acharam que o que o diabo dizia tinha mais lógica do que a proibição de Deus. Os 2 primeiros entusiastas. E, de facto, a verdade é que a Igreja começa aí, naturalmente. Mas a Igreja do Antigo Testamento, que esperava o Messias, encontrou-se no Pentecostes com a Igreja do Novo Testamento, no qual o Messias já tinha vindo. Então, o Pentecostes é justamente este momento em que Deus cria essa plenitude da Igreja. A plenitude da Igreja. Aquilo que São Paulo diz, e assim todo o Israel será salvo. Todo o Israel será salvo. Toda a gente, gentios de todo o mundo, e os judeus convertidos, e todos juntos formam aquilo que São Paulo dizia, em Romanos capítulo 11, e todo o Israel será salvo, finalmente. Não é nenhum país que estamos a falar de todo o Israel será salvo. Desde Adão e Eva, que creram na promessa que lhes foi feita, ainda no paraíso, até ao último dos crentes, quando Jesus voltar. E, portanto, este domingo de Pentecostes é este momento fundamental da história da Igreja, em que a Igreja do Antigo Testamento e a Igreja do Novo Testamento se fundem na Igreja de Cristo, nesse pleno Israel, nessa Igreja de Cristo plena, da qual nós fazemos parte. E nesta Igreja também é Cristo que vem até nós. Não somos nós dirigimos-nos apenas a um edifício, a um espaço, para justamente estarmos aqui à espera que Cristo se dirija a nós, pela palavra, pela leitura, pela exposição, pela palavra de Deus e pelo sacramento. Cristo vem a nós. Mais uma vez continuamos a viver nesta Igreja na qual nós não contribuímos para a nossa salvação, nós apenas agradecemos que Deus nos tenha salvo em Cristo. Há poucos dias, como sabem, estive num encontro das igrejas luteranas confessionais da Confessional Evangelical Lutheran Conference, da qual nós fazemos parte, integrante, nós, Igreja Luterana de Portugal, e a sensação do Pentecostes foi sentida. O tema da conferência era justamente a santificação. O terceiro uso da lei, a santificação. O terceiro artigo. E, de facto, foi impressionante ver dezenas de países, algumas dezenas, inclusive de línguas, umas dezenas de línguas, de facto, todos unidos naqueles dias em torno de uma palavra, a palavra de Deus. Das mais diversas línguas, realidades, oriundos de todas estas regiões que aqui fala, de algumas mais distantes, mas todos unidos em torno da palavra, dessa única palavra, que é Cristo. Portanto, queridos irmãos em Cristo, neste domingo de Pentecostes, lembremo-nos de que fazemos parte dessa Igreja permanente, cujo cabeça é Cristo, não é nenhum homem, não é nenhum líder, não é nenhum mortal. O cabeça da Igreja é Cristo, e é nesse cabeça que nós fazemos parte desse imenso corpo que é a Igreja Cristã, de que o Pentecostes foi exemplo ao nos dizer que é o Espírito Santo, como nós lemos nas palavras do Catecismo, e que temos reproduzidas no nosso boletim de hoje, no terceiro artigo da santificação no credo do Catecismo Menor. Vamos ler em conjunto todos. Está no boletim, no final, as palavras do Catecismo. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons,
santificou e conservou na verdadeira fé, assim como chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na fé verdadeira e única. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e em Cristo me dará a mim e a todos os crentes a vida eterna. Isto é certissimamente verdade. Amém.